políticos fizeram uma meia reforma política, mas mudanças administrativas já foram tomadas, afetando o funcionamento da Justiça Eleitoral por meio do rezoneamento. O que vem a ser essa medida, seus efeitos sobre o trabalho de juízes e promotores e principalmente sobre o eleitorado ao ano das eleições? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Edgar Pena Amorim, que foi empossado no dia 23 de junho deste ano. Ele é magistrado há 16 anos, foi juiz do Tribunal de Alçada de Minas Gerais e é desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 14 anos. É também mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor Edgar, parabéns, boa sorte no novo desafio e obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado, Orion. Bom, Prazer. Vamos iniciar a nossa conversa aqui. Então, nós temos no programa ainda dois quadros, o Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito me ajudarão a entrevistá-lo. E no terceiro bloco, o Pensamento Literário, em que só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, o Tribunal Regional Eleitoral que o senhor dirige precisou se adequar aí a uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que promove o rezoneamento eleitoral. O que representa isso na prática? Na prática, Orion, essa medida que o TSE determinou, ela tem um impacto muito grande, sobretudo naquelas zonas eleitorais que, em razão dos critérios que o próprio TSE estabeleceu, tiveram que ser extintas. Os números do TSE, ou decorrentes desses critérios, inicialmente, eram superiores a 100 zonas eleitorais que se encaixariam nos critérios de extinção do TSE. Mas nós fizemos um esforço, embora sabendo que isso poderia trazer alguns problemas, num esforço de manter ao máximo o número de zonas eleitorais. Reduzir esse impacto, né? Reduzir o impacto. E, para tanto, nós tivemos que fazer o remanejamento de alguns municípios. E o senhor chegou a fazer até uma audiência pública a respeito disso. Exatamente, porque o nosso prazo era curto e uma maneira de ouvir os interessados, a população, os juízes, os promotores, os servidores públicos, as comunidades locais, nós convocamos uma audiência pública que teve uma participação muito interessante, muito relevante, e na qual nos trouxeram várias ponderações que, na maioria delas, puderam ser acolhidas. Quando o senhor fala em extinção de zona eleitoral, não é correspondente a município, a comarca de cada município, ela tem uma abrangência diferente. Não, a divisão judiciária do Estado, em termos de comarcas, ela é feita por lei aprovada pela Assembleia por proposta do Tribunal de Justiça. O rezoneamento é a forma de organização da Justiça Eleitoral. Nem sempre coincide o território da comarca com o território da zona eleitoral. Entendi. E, normalmente, ela alcança mais de um município. Mais de um município, né? Agora, quais foram os critérios que nortearam essa mudança? Tem relação com o número de eleitores, por exemplo? Exatamente. O TSE fixou na sua resolução o critério de número mínimo de eleitores conforme a densidade eleitoral daqueles municípios agregados. Então, há faixas de 17 mil, 20 mil, 25 mil como mínimos para se manter uma zona eleitoral. E para atingir esses mínimos é que nós fizemos o remanejamento de alguns municípios. E quando que essa medida passa a vigorar efetivamente? O que vai acontecer com essas zonas eleitorais extintas? Sim, o prazo que o TSE estabeleceu foi do final do mês de outubro para a concretização dessas medidas. E quanto aos efeitos o que acontecerá com o cartório eleitoral, onde terá havido extinção, ele se transforma num posto de atendimento até 2018 com a mesma estrutura de servidores atual, porque estaremos aguardando o TSE fixar os critérios de lotação de servidores, etc., e atendendo da mesma maneira o eleitorado que ali, aquela zona estava vinculado. Ao final, quantas então foram extintas? Foram extintas de mais de 100 possíveis, 45 em Minas Gerais. Conseguimos reduzir bastante o impacto negativo de extinção. Agora, ao final,
ou ao princípio, né, essa medida foi adotada por uma questão de economia ou de gestão administrativa, buscando racionalizar, enfim, melhorar a qualidade do serviço, ou corrigir distorções, por exemplo? Eu penso, se a gente verificar as motivações que o TSE estabeleceu ou declinou, seria de uma racionalização administrativa e uma redução de custo. Na prática, nós estamos vendo que, em termos de custo a curto prazo, não é relevante o que se terá reduzido. É possível que a médio e longo prazo, com uma reestruturação da Justiça Eleitoral com vistas a atender o que a lei determina, que agora ela vai expedir o documento único, chamado documento único, que é Identificação Civil Nacional, aquele documento função, né? É outra função que a Justiça Eleitoral recebe. É possível que a médio e longo prazo isso leve até à criação de postos de atendimento até em municípios que não eram sede de zona eleitoral. Embora o senhor tenha cumprido essa resolução, no fundo, eu acho que você não concorda muito com ela, não. Não, efetivamente, a resolução nós respeitamos, mas ela foi adotada pela Corte do TSE sem uma consulta prévia aos tribunais regionais eleitorais e estabelecendo critérios que nós, que estamos mais próximos, né, da realidade do Estado, consideramos que, em muitos casos, foram critérios negativos, critérios que não levaram em conta uma realidade. Ok, doutor Edgar, eu vou fazer o intervalo agora. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre a possibilidade de revisão no futuro dessa medida e também sobre os prejuízos eventuais que ela pode trazer ao trabalho de juízes, promotores, da Justiça Eleitoral como um todo e também ao eleitorado. A gente volta então em instantes. Pois é. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre as medidas adotadas na Justiça Eleitoral de rezoneamento e extinção de zonas eleitorais. O nosso entrevistado é o presidente, o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Edgar Pena Amorim. Doutor Edgar, deixei para o senhor duas questões para o senhor no bloco anterior a respeito dessa medida de rezoneamento que extinguiu, só em Minas Gerais, 45 zonas eleitorais. Essa medida, caso não funcione, já que o senhor a considera negativa, ela pode ser revista? A revisão dependerá de uma decisão do TSE. Da mesma maneira que nós tivemos que fazer esse rezoneamento, extinguir essas 45 zonas por determinação do TSE, é só por alguma autorização superveniente que poderá haver uma revisão dessas medidas adotadas. A respeito dos efeitos, vamos iniciar os efeitos sobre a Justiça Eleitoral, o funcionamento dela, o trabalho dos juízes, promotores, há um ano das eleições. Pois é, a gente sabe que a Justiça Eleitoral ela trabalha basicamente em dois setores. No setor administrativo, que é a organização das eleições, que é o cadastramento do eleitorado, a revisão do eleitorado eventualmente, como estamos fazendo com a biometria agora, e outras medidas que dizem respeito ao funcionamento normal ali do dia a dia. E o setor jurisdicional, que se concentra mais no período eleitoral, ou nos períodos eleitorais. Então, nós temos as eleições gerais, em 2018, e teremos em 2020 as eleições municipais. Como este rezoneamento estará impactando, em primeiro lugar, as eleições gerais, a função jurisdicional no interior, nas zonas do interior, ela é menor, porque as eleições para deputado estadual, federal, senador e governador, elas são centralizadas em Belo Horizonte, no TRE, onde se faz o registro, onde se controla a propaganda em geral. Então, o impacto imediato em 2018, ele não será tão sentido, porque o juiz eleitoral, o chefe do cartório, lá na zona eleitoral, eles têm uma função precípua de fiscalização, de poder de polícia de propaganda, e o que é muito diluído. Porque nessa zona eleitoral que vai ser extinta, virá posto de atendimento, deixa de existir um juiz eleitoral e um promotor eleitoral. Exatamente. Com isso, só na zona eleitoral
para onde essa extinta, os municípios tiverem se deslocado, é que haverá o juiz e o promotor. O TSE até sinalizou com a possibilidade, por 2 meses, na época das eleições, colocar juízes e promotores cooperadores. Mas nós antevemos que para eleições municipais isso não será suficiente, dada a distância que em muitos casos haverá dos municípios e da sede do cartório eleitoral. Ok, daqui a pouquinho o senhor fala sobre os efeitos sobre o eleitorado. Tá. Eu gostaria de ampliar o nosso debate, convidando para a nossa entrevista os estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário BH. Por favor, a primeira pergunta. Quais foram os critérios que levaram para tomar tal iniciativa? Lucas, os critérios, como a gente acabou de falar, foram estabelecidos pelo TSE e dizem respeito principalmente ao número de eleitorado mínimo que terá que ter uma zona eleitoral. Também nós procuramos levar em conta, na medida do possível, a distância existente entre o município e a sede da zona eleitoral, para que, ainda que haja postos de atendimento e que os locais de votação não se alterem, o eleitor possa, no dia a dia, ter mais facilidade para resolver os seus problemas. Mas na época das eleições, no dia das eleições, nada alterará para aquele eleitor. Quais procedimentos os eleitores devem tomar para atualizar o seu documento eleitoral? Pois é, Matheus. Nós vamos fazer automaticamente a transferência do número da zona e da seção eleitoral para cada eleitor que já estiver cadastrado. Então, ao longo desse período até as eleições, bastará o eleitor se dirigir a um posto de atendimento ou ao cartório eleitoral para pegar a sua via atualizada do título de eleitor. Mas não há um prazo obrigatório para imediatamente ter que requerer qualquer coisa. Nós vamos fazer automaticamente essa transferência. Quais os impactos que essa decisão causa na organização da Justiça Eleitoral de primeiro grau? Os impactos, Gabriela, são grandes, porque você imagina que uma cidade onde tinha uma zona eleitoral que abrangia vários municípios, havia ali, então, um cartório eleitoral com um número de servidores aptos a atender todas as necessidades, não apenas do eleitor, mas dos partidos políticos, dos candidatos na época de eleições, e isso permitia ali uma acessibilidade maior às questões da justiça eleitoral, principalmente ao magistrado, ao juiz eleitoral e ao promotor. Agora, aquelas cidades que deixaram de ser zonas eleitorais, elas vão ter uma maior dificuldade nesse aspecto. Mas, repito, quanto ao atendimento pessoal do eleitor para as suas questões do dia a dia, esse impacto não haverá ou será mínimo, porque os postos de atendimento permanecerão no lugar das zonas eleitorais. Ok, muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário UniBH. Pegando uma carona na resposta que o senhor já adiantou para o Lucas aí, a respeito do efeito sobre o eleitorado. O eleitor terá que se deslocar mais do que já faz para poder votar no dia da eleição? Mudar de cidade, por exemplo? Não, absolutamente. Os locais de votação permanecerão os mesmos. O atendimento dele, por exemplo, quando ele for buscar a nova via do título eleitoral, já com a nova sessão, porque muda o número da sessão, mas não muda o local de votação. Sim. Né? Muda o número da zona eleitoral, mas não muda o local de Ele não votação. precisa mudar isso antes do voto, não? Não, isso ele, até as eleições do ano que vem, ele terá a oportunidade de buscar o seu título atualizado. Mas o local de votação é o mesmo. E não precisa, para votar, ele não precisa desse título novo, não? Não, ele precisará. Vai precisar desse até as eleições de 2018, ele terá esse prazo de mais de cerca de um ano para poder buscar esse título de eleitor no local onde hoje ele buscava ou no posto de atendimento que for criado. Levando-se em conta, doutor Edgar, o senhor estava falando das dificuldades, dos obstáculos e dos impactos que isso será criado em função dessa medida, né? Quer dizer, essas dificuldades criadas aí, o senhor acha que Minas Gerais tem um estado praticamente continental, tem 853 municípios, 300 comarcas, aí, em média 300 comarcas, quer dizer, particularmente para Minas Gerais, o impacto é maior? Sem dúvida nenhuma que é maior, do ponto de vista social, do ponto de vista político e cultural, o impacto é maior, porque a nossa realidade, como você falou, chamou o estado continental, né, a dimensão é muito grande e, sobretudo,
ele é multifacetário, quer dizer, as realidades regionais, locais são muito diferentes. Nós temos, por exemplo, o município de São Roque de Minas, que é um município, uma zona eleitoral, mas uma realidade geográfica complexa e que, infelizmente, tivemos que extinguir. Muito bem, doutor Edgar, vou fazer um novo intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse de outros desafios que o senhor tem em frente aí ao Tribunal Regional Eleitoral, na gestão que termina o ano que vem ainda, e também sobre as propostas aí de reformas políticas que os políticos estão tentando aprovar lá na Câmara dos Deputados. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre as reformas políticas, a reforma da Justiça Eleitoral, rezoneamento, medida administrativa, com o nosso entrevistado, o desembargador Edgar Pena Morim, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Doutor Edgar, deixei para o senhor, então, uma questão no bloco anterior a respeito, então, dos novos desafios que o senhor tem, além do rezoneamento, que já discutimos nos blocos anteriores, na gestão que o senhor tem como presidente aí até junho do ano que vem. Exato. Nós estamos aí porque a nossa função ao longo do período pré-eleitoral é preparar as eleições. E nós preparamos, naturalmente, de acordo com a legislação que é aprovada um ano antes das eleições, até um ano antes das eleições. E o que acontece é que, nesse momento de discussão da reforma política, de votação no Congresso Nacional, e de turbulências naturais, e talvez não tão naturais assim, nós não estávamos acostumados com tantas, né, Orion? Mas a verdade é que este momento da definição, em que se definem as novas regras eleitorais, a Justiça Eleitoral tem que estar atenta porque ela tem que imediatamente começar a se organizar para implementar, segundo as novas regras, as eleições do próximo ano. Isso acontece independentemente de que pensam os juízes, os magistrados que lidam com a questão eleitoral. Exatamente, porque nesse momento de organização administrativa, cabe-nos cumprir a lei, o que for definido, tiver sido definido, em termos de reforma política eleitoral. E a partir daí, quando do período eleitoral é que entra a Justiça Eleitoral, aí sim, não como organizadora, mas como julgadora, como apreciadora das questões jurisdicionais atinentes ao processo eleitoral. Então, a interpretação da lei eleitoral, do ponto de vista jurisdicional, ela vai se dar no curso e depois das eleições. Nós tivemos aí recentemente, estamos tendo sempre, porque a cada eleição tem uma nova legislação a respeito específica das eleições. Dessas mudanças todas que está aí, sempre buscando melhorias, mais desempenho, menos fraudes, enfim. A Justiça Eleitoral vai se adequando, mas a gente vê discussões como, por exemplo, aí, distrital misto, financiamento público, financiamento privado, enfim, existe um modelo ideal para se fazer uma eleição? Olha, eu acho difícil falar no modelo ideal, né? Nós acompanhamos aí a discussão da reforma política, até a Justiça Eleitoral foi chamada a participar de debates e verificamos que o grande problema que se colocou foi o problema do financiamento, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que vedou o financiamento por pessoa jurídica. Empresas, então, irreversivelmente não voltam a investir em campanhas, né? Até o momento que... Pelo contexto político. Exatamente, até o momento que o Supremo decidiu isso, a partir desse momento, o Congresso Nacional se viu, como nós estamos percebendo, num impasse, né? Como resolver o problema do financiamento de campanha sem a participação das doações das empresas. E, em consequência, as soluções que são levantadas, ou que foram levantadas como distritão e tal, vieram exatamente para buscar uma forma, ainda que provisória, de diminuição do custo de campanha. E o senhor acha correto essa mudança sempre ser feita, ser discutida num ambiente tão de turbulência política, uma coisa influencia na outra? Enfim, não se pensa a Justiça Eleitoral, não se pensa a eleição de maneira assim, isolada, solteira. Sempre busca essa influência. Eu quero me reeleger, vou buscar um meio mais fácil para chegar, me manter no poder. Eu acho que essa é uma constatação, né, não é minha, eu acho que isso é até do senso comum. O casuísmo da definição das regras eleitorais, ainda que um ano antes da realização do pleito,
ele não é desejável, ele não é conveniente. O ideal é que tivéssemos regras permanentes, todos sabiam, não há um ano do final do mandato, mas todos sabiam que no curso da legislatura as regras que vigorariam no próximo pleito seriam as mesmas e, portanto, numa estabilidade tanto para o candidato quanto para o eleitor. Existe algum país que adota um modelo mais estável, que possa nos referenciar nesse momento? Não, eu não diria um país especificamente, há vários em que essas regras são claras, né? E isso depende muito também do sistema de governo, né? O presidencialismo lida com regras de periodicidade mais constante das eleições, sabidamente 4 anos, 5 anos, enquanto no parlamentarismo, por exemplo, sabemos que as eleições podem ser convocadas até antecipadamente. Então, a periodicidade, pelo menos, ela é variável. Ainda do ponto de vista administrativo, só tem 2 desafios. Um que é o recadastramento biométrico, que já está acontecendo, que vai ser uma medida muito positiva para o trabalho da Justiça Eleitoral, e também um novo trabalho que não chega a ser eleitoral, que é essa identificação civil nacional. Explica para a gente como é que é esse desafio e o que vai ser feito. A biometria já é uma realidade entre nós. Em Minas, nós estamos com bons índices de eleitores recadastrados por meio da biometria, mas temos metas a atingir e estamos caminhando para isso. É preciso que também o eleitorado seja sensibilizado para esta conveniência, essa necessidade. Em Belo Horizonte, por exemplo, pretendemos incrementar aí com campanhas para convencer o eleitorado a vir se cadastrar pela biometria o quanto antes. Agora, do ponto de vista da identificação civil nacional, é uma decisão do Congresso Nacional recente e que está na dependência dos parâmetros que o TSE vai estabelecer, porque isso tem implicações de ordem administrativa, técnica e, sobretudo, financeira, para viabilizar a implantação desse chamado documento único. Isso só está acontecendo por conta da biometria do recadastramento anterior, Na né? verdade, a lei atribuiu à Justiça Eleitoral esta responsabilidade em face da experiência que ela adquiriu ao longo desse processo de cadastramento por biometria. E de confiança que ele tem de Confiança que recebe da população. Bem. Eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse para a gente indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Pois não. Orion, eu estou aqui sugerindo para os nossos telespectadores uma obra que me impactou muito quando eu comecei a lê-la, que é do professor Fábio Conder Comparato, e ela se chama Ética, e aborda, sob a ótica da ética, o direito, a moral e a religião no mundo moderno. Ela é uma obra, por ser do professor Fábio Comparado, naturalmente uma obra densa, uma obra que traz reflexões a partir da história, a ética na antiguidade, como que os pensadores da antiguidade clássica lidavam com esse assunto. Ela também aborda, na sua segunda parte, a partir do século XVI, a grande revolução moderna, como também que, com o surgimento de novos pensadores, de novos filósofos, a ética passou a ser considerada e, finalmente, chega a uma proposta de um relacionamento humanístico-ético que o professor Fábio Comparado sabe muito bem lidar. Eu acho que é uma obra atemporal e, por isso mesmo, atualíssima, porque ética é algo que nós precisamos não só estudar, como implementar. Uma boa indicação, até porque você falou que é temporal, mas nesse momento ela é muito importante ser lembrada. Doutor Edgar, só para a gente encerrar o nosso programa, a Justiça Eleitoral sempre foi modelo de justiça nesse país aqui. Como é que ficou, como é que ficaram os números aí da Justiça em números do desempenho da Justiça Eleitoral dos tribunais neste primeiro semestre? Pois é, o CNJ vem ao longo do tempo estabelecendo metas e de uns anos para cá, eu diria principalmente 1 ano e meio, 2 anos para cá, os tribunais regionais eleitorais passaram efetivamente a buscar se organizar para o cumprimento dessas metas. E os números que temos até o momento são alvissareiros, porque entre primeira e segunda instância nós conseguimos até mesmo superar
em muito aquelas metas estabelecidas. Vamos ver se até o final do ano nós conseguimos cumpri-las todas. Muito bem, parabéns aí, sucesso na gestão. Obrigado. Nós conversamos aqui com o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Edgar Pena Amorim, e discutimos em medidas administrativas como rezoneamento eleitoral, extinção de zonas eleitorais e também sobre as propostas políticas de reforma das eleições do ano que vem. Doutor Edgar, obrigado pela presença, prazer Eu que recebê-lo aqui agradeço. novamente. É uma honra. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.